Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Eu sou o Dr. Paulo Egídio e sou especialista em urologia. Já estou dedicado a disfunções sexuais há mais de 25 anos. Vou fazer 2 vídeos sobre a validade das próteses penianas. No vídeo de hoje, vou falar sobre a validade da prótese peniana inflável. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado quando eu for publicar o vídeo da prótese maleável. Aproveito a oportunidade para convidá-lo a responder o questionário no meu site. Em até 24 horas, consigo enviar uma análise prévia do seu caso, direto no seu e-mail. Vamos ao vídeo. Qual é a durabilidade da prótese peniana inflável? Existe um estudo que eu vou compartilhar com você, publicado na revista Urology em 2022, onde mostra um acompanhamento de mais de 20 mil pacientes, mostrando a longevidade dos implantes infláveis. Este estudo analisou 12 outros estudos que acompanharam pacientes por até 57 anos. E veja o que foi observado em relação à prótese inflável. 7% dos implantes falham em até o primeiro ano, 9% em até 3 anos, 13% em até 5 anos, 23% em até 10 anos, 36% em até 15 anos e 48%, quase metade, falham em até 20 anos. Quero deixar claro que essa estatística foi nesses estudos com acompanhamento de longo tempo, porém, não existe nada que diga em quanto tempo o seu implante vai falhar. É uma questão de acompanhamento e verificação. O fato é que o implante inflável, a prótese inflável, ela não está pronta para uso. O paciente tem que inflar a bombinha para pressurizar os cilindros e ter a relação e depois desinflar. Ou seja, o paciente só vai saber se está funcionando quando ele inflar. E se ele não estiver inflando adequadamente para dar firmeza, tem que avaliar para verificar qual o problema que está acontecendo. Às vezes, essa falha mecânica ela é solucionável sem a necessidade da troca. Já avaliei pacientes com falha mecânica onde o problema era um travamento da bomba. Existem manobras para se fazer para destravar a bomba. E se o reservatório está cheio, que eu vejo na ultrassonografia o reservatório cheio significa que não houve vazamento do soro fisiológico e, portanto, o diagnóstico é um travamento da bomba. Muitas vezes eu consigo destravar. Em 25 anos, somente fazendo isso, só teve um caso que eu não consegui destravar por várias semanas consecutivas e eu precisei substituir o implante, no caso de travamento. Todos os outros casos eu consegui destravar, ou seja, evitei uma troca desnecessária de um implante. Agora, se eu faço uma ultrassonografia e o reservatório está murcho, vazio, o líquido vazou do sistema. Se o líquido vazou, a prótese não vai funcionar mais. E nesse caso, a gente tem que pensar na troca. Esse é um exemplo do reservatório cheio. Ele está cheio de líquido, como se fosse a caixa d'água que abastece os cilindros. O reservatório ele é conectado e quando você aciona a bomba, o líquido vai passando para os cilindros e o reservatório vai murchando. Você está observando o reservatório murchando? Mas sempre fica um líquido residual. Agora, quando eu desinsuflo a prótese, o reservatório fica cheio novamente. Agora, no caso que o implante para de funcionar, eu faço a ultrassonografia e o reservatório está vazio e o cilindro vazio, quer dizer, o líquido vazou em algum sistema. Nesse caso, não é um travamento de bomba. E por não ser um travamento de bomba, houve um vazamento do líquido, ou seja, o sistema precisa ser trocado. E não necessariamente precisa ser trocado todo o sistema. Se o vazamento foi na bomba ou foi no cilindro, eu posso até encher novamente o reservatório e manter o reservatório no abdômen e trocar só o cilindro e a bomba. Ou seja, essa avaliação que vai definir se precisa trocar primeiro ou dá para destravar e evitar uma cirurgia. E se precisa trocar todo o sistema ou somente os cilindros e a bomba. Eis a questão e tem que ser avaliado individualmente. Um fator importante: o implante inflável ele é colocado dentro do pênis
murcho, vazio. Porém, ele precisa de espaço dentro do pênis para inflar. Caso o paciente tenha fibrose e não seja feita uma reconstrução dos tecidos para permitir o implante inflar, o implante inflável não fica adequado desde o início da cirurgia. O implante inflável precisa de espaço dentro do pênis para ele inflar. Caso existe uma fibrose dentro do pênis que limita ele de expandir, você não consegue inflar ele adequadamente e, consequentemente, o pênis não tem firmeza, mesmo com o cilindro bem posicionado. Por isso que fazer um implante da prótese inflável exige um conhecimento biomecânico muito importante. Porque o cilindro é colocado vazio. Uma vez ele colocado vazio, eu tenho que testar o enchimento para verificar se está tendo restrição do cilindro. Como é que eu verifico restrição do cilindro? Eu vou encher o cilindro adequadamente e vou testar a firmeza. Se está bem firme, está tendo espaço para o cilindro inflar. Se não está bem firme, o pênis continua dobrando, pouca resistência vertical, significa que está tendo restrição ao cilindro expandir. Quando você tem uma restrição do cilindro de expandir, eu vou tratar os tecidos do pênis para ganhar elasticidade e, portanto, ter espaço para o cilindro expandir dentro do pênis. Ter espaço. Aí sim eu vou conseguir a boa firmeza no implante inflável. Já recebi pacientes com implante inflável bem posicionados, cuja queixa era falta de resistência vertical. E eu fiz o diagnóstico da restrição do cilindro. Nesse caso, eu voltei para a cirurgia, não foi operado por mim, mas eu fui para a cirurgia, fiz o tratamento da restrição dos cilindros e o cilindro teve capacidade de expansão e com isso eu evitei a substituição do implante, o que o paciente teria que ter outro custo. Porque lembrem, a garantia do implante dado pela empresa é por falha mecânica do sistema, não por um problema de ter sido implantado de forma inadequada. Então esse diagnóstico diferencial é muito importante para que evite uma troca do implante e para que você tenha efetivamente uma cobertura da garantia da empresa, fazendo o implante adequadamente, tratando as restrições, tratando o tamanho e o calibre do pênis para ter espaço para o cilindro inflar. A prótese peniana inflável, eu tenho uma experiência de 25 anos implantando. Eu só tive um paciente que eu precisei trocar por falha mecânica no primeiro ano. Ou seja, em 25 anos, somente um paciente precisou de troca antes de um ano. Ou seja, um número extremamente baixo nesse primeiro ano. Ao longo dos anos, obviamente, é um sistema hidráulico, ele vai aumentando a probabilidade de falhas. Mas eu tenho pacientes acima de 15 anos que não falharam. Vários pacientes que não falharam. Ou seja, é sempre uma caixa de surpresa. Já vivenciei com um ano e a maioria com 15 anos. Mas é uma caixa de surpresas. A gente nunca sabe quando vai falhar individualmente em cada um. E tenho pacientes que com 25 anos não falhou ainda. Ou seja, a duração está variando de 1 a 25 anos, sendo que a maioria ultrapassou 15 anos. A prótese peniana inflável tem garantia? A garantia da empresa é desde que o implante foi feito corretamente. O que às vezes eu vivencio? De receber pacientes, de eventualmente um colega que fez um implante, mas não tem muita experiência com inflável. O implante ficou mal posicionado, ficou pequeno, com a glande caída, e aí eu tenho que reoperar. Como funciona a garantia de eu fazer uma troca, um reimplante de um implante que não foi corretamente implantado? A empresa não vai cobrir essa garantia. Por quê? Porque não foi um problema mecânico ou do material. Foi um implante feito de forma inadequada. Nesses casos que eu tenho que reoperar, o paciente vai ter um segundo custo da prótese peniana. Aí ele fala, mas doutor, não é 10 anos de garantia? 10 anos de garantia por falha no produto, mas não por falha do implante ter sido feito de forma correta. Então, é muito importante esta garantia do fabricante estar atrelada na grande experiência do cirurgião para que ele possa usar essa garantia de 10 anos e não tenha que pagar 2 vezes 2 implantes diferentes. Se a prótese peniana inflável falhar, eu vou ter que pagar minha cirurgia novamente? No passado, as empresas, por falha mecânica, davam garantia no material por toda a vida. Isso foi até alguns anos.
De uns anos para cá, as duas maiores empresas de prótese inflável no Brasil, a garantia é 10 anos. Garantia do material, não é garantia do trabalho médico. Então, o que significa isso? A prótese falhou, não está inflando. Eu já te falei que eu evitei várias cirurgias de troca, identificando que a falha era um travamento de bomba. E eu consegui destravar todas as bombas e evitar nova cirurgia. Só teve uma bomba até hoje em 25 anos que eu não consegui destravar e precisei trocar. Todas as outras eu destravei. Mas se o líquido vazou, o que nós temos que verificar? A data do implante. Se foi até 10 anos, a empresa disponibiliza outro implante sem custo do novo material para o paciente. O paciente terá sim o custo da equipe médica da troca. A peça veio para garantia, é igual um mecânico do seu carro. Se teve um recall da peça, muitas vezes o mecânico ele vai fazer a troca, mas ele tem o custo do mecânico eventualmente. Então, do ponto de vista médico, o trabalho médico da troca é um novo trabalho. Esse custo você terá. Até 10 anos você não terá o custo da nova prótese por falha mecânica comprovada. Por isso que é muito importante fazer um implante bem feito desde o início, porque as empresas, quando verificam que o problema não é no material e sim o implante que foi feito de forma inadequada, eles não cobrem a garantia do implante e você terá que pagar o implante novamente. O que é importante? Fazer um implante bem feito, tratar as restrições, deixar o cilindro inflar, biomecanicamente precisa ter espaço para inflar. Isso eu checo no intraoperatório e corrijo no intraoperatório, porque aí sim, o que depende de mim como cirurgião, eu vou fazer e vou evitar novas cirurgias. Agora, a falha mecânica do vazamento do líquido vai precisar trocar o sistema. Se tem os pacientes, porque eu tô há 25 anos que eu comecei a fazer, até 3, 4 anos atrás, a garantia era vitalícia. Então, esses pacientes que foi prometido a garantia vitalícia lá atrás, essa garantia vitalícia ainda continuam pelas empresas. Ele não terá que pagar o implante novamente. Agora, os pacientes dos últimos 3, 4 anos para frente, esse já está no grupo de pacientes que a garantia é só até 10 anos por falha mecânica. Lembrando mais uma vez, uma coisa é garantia do material, que a empresa às vezes cobre. Outra coisa é a garantia do trabalho do serviço médico. São duas coisas diferentes. A falha mecânica pura, a empresa responde e oferece um novo implante nos últimos tempos só até 10 anos, seja inflável ou maleável. Só que certamente as ligas adequadas e desenvolvidas dos maleáveis, a probabilidade de você precisar trocar uma prótese ao longo da vida com um implante maleável é muito menor que em relação ao implante inflável. Eu acabei de falar sobre a validade da prótese peniana inflável. O meu próximo vídeo aqui no canal é sobre a validade da prótese peniana maleável. Não deixe de se inscrever e ser notificado quando eu for publicar. Se ficou alguma dúvida sobre a validade da prótese peniana, me envie uma mensagem aqui no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.